E eu quero rapidamente ministrar ao seu coração sobre a palavra de Deus que fala sobre o Pai. Mas antes de ministrar a palavra, eu quero passar para você um slide bem rápido, não vai demorar, que fala sobre o fator Pai. Fator Pai é uma pesquisa americana, não é com informações do Brasil, mas eu tenho certeza que isso vai chamar a nossa atenção nesta manhã para aquilo que nós precisamos compreender. O que é o fator Pai? O fator Pai tem a ver com a capacidade de colocar um filho no mundo, uma filha no mundo, mas não apenas colocar, porque colocar o filho no mundo é fácil, mas cuidar desta criança, envolvê-la em todos os cuidados, até que ela se torne uma pessoa adulta e possa reproduzir aqueles conceitos de vida que lhe foram ensinadas. Esta pesquisa que eu vou mostrar para os irmãos é de uma organização norte-americana chamada Iniciativa Nacional de Paternidade. É Fatherhood National Initiation, alguma coisa assim. Então depois vocês podem entrar na internet e vão procurar isso aí. Tem muita coisa legal neste site sobre paternidade, e eu vou trabalhar um pouquinho mais isso com os homens, principalmente com os casais jovens, porque muitos de nós erramos e falhamos neste processo, e a gente precisa entender o que isso implica na vida dos nossos filhos e, por consequência, na sociedade. Então, o próximo slide ali, irmãos, ele mostra quais as consequências de um lar onde o pai é ausente ou então é um pai disfuncional. O que é um pai disfuncional? É um pai desequilibrado, é alguém que não é centrado, é alguém que é complicado. Nós temos dois tipos de pais: o pai ausente, tem aquele pai que as crianças nunca conheceram, é um pai totalmente ausente. Tem outros que estão dentro de casa alguns dias da semana e talvez alguns dias do mês, mas a grande maioria das vezes eles estão ausentes. Mas tem também um outro tipo de pai que é um grande problema, que é o pai disfuncional. É aquele que às vezes é presente, mas a presença dele mais complica, mais atrapalha do que ajuda. Então nós precisamos centrar, e nós precisamos da graça de Deus para entender sobre isso. O que essa pesquisa americana mostra? Mostra o seguinte, que crianças em lares de pai ausente são 4 vezes mais propensas a serem pobres da vida adulta do que uma criança onde o pai é presente na vida delas. Pobreza tem a ver com a forma com que os pais lidam com seus filhos, o que eles ensinam e como eles gastam o seu tempo para ensinar valores de prosperidade na vida dos filhos. Também esse gráfico mostra problemas emocionais. Os pais, os lares onde os pais são ausentes, apresentam elevados níveis, ou níveis mais elevados, de agressividade em lares, sem a referência da autoridade paterna. Quando uma criança é criada num lar, sem a referência da identidade paterna, essa criança tem uma probabilidade muito grande de ser extremamente agressiva, porque é a forma com que ela vai reagir aos estímulos do mundo. O próximo slide mostra que a mortalidade infantil é 2 vezes maior em lares com mães solteiras. Porque a mulher, irmãos, por mais que ela tenha sido preparada pelo Senhor com afeto, com cuidado, apesar de tudo, irmãos, ela não está preparada para assumir o papel do homem. O homem tem que assumir o seu papel. Então, nos lares onde as mães solteiras têm que cuidar de tudo, a probabilidade de acontecer a mortalidade infantil é maior do que nos lares onde as coisas estão ajustadas. Isso é pesquisa americana. No Brasil nós não temos um censo específico. Risco de prisão: 1 em cada 5 presidiários nos Estados Unidos tinham um pai na prisão ou foram abandonados por seus pais. Ou seja, 20% das crianças americanas têm problemas com isso, e alguns estão na prisão porque na vida e na infância faltou-lhes o pai. Envolvimento no crime: estudos indicaram que os adolescentes que vivem em lares sem o pai são mais propensos ao crime. Outro slide. Gravidez precoce: adolescentes sem pais são 2 vezes mais propensos a iniciarem precocemente a vida sexual e possuem 7 vezes mais chances de engravidar. Nós assistimos isso no Brasil todos os dias. Outra informação: maus tratos. Lares sem a presença do pai aumentam em 8 vezes a taxa de maus tratos,
em 10 vezes a probabilidade de abuso e em 6 vezes a taxa de abandono. Um dos grandes problemas que nós lidamos, irmãos, aqui não é o caso, mas nós temos muitas vezes dificuldades com casais que a irmã ou ficou viúva, ou largou do esposo, e tinha filhos do primeiro casamento, aí vem para o segundo, e aí começa a ter filho do segundo casamento, misturado com o filho do primeiro, e aí o enteado não cuida adequadamente dos filhos do primeiro casamento, cuida do filho dele, mas não cuida do filho do outro, e isso traz extremo conflito nas famílias. E então as irmãs sofrem muito com isso, as irmãs que eventualmente têm um segundo casamento, têm uma grande preocupação, uma grande luta para lidar com essa situação, e muitos sofrem de maus tratos. Uma outra informação: uso e abuso de drogas. Jovens que vivem em lares cujos pais são ausentes ou usuários de drogas são mais propensos a se tornarem toxicodependentes ou se envolverem no tráfico. Essa é uma probabilidade muito grande. Outra informação: obesidade. Lares com pais ausentes ou conflituosos apresentam índices mais elevados de obesidade infantil do que lares cujos pais estão presentes. Evasão escolar. Estudantes que vivem em lares com pai ausente apresentam 2 vezes mais risco de repetir um ano ou de abandonar os seus estudos no futuro. Olha que tristeza para uma geração quando o pai é ausente na casa. Essa é uma realidade que nós assistimos nas estatísticas do nosso país também. 10 dicas, então, para uma paternidade saudável. Não precisa preocupar em copiar, porque depois eu te mando o PowerPoint dessa... Aliás, já está no Facebook da igreja o PowerPoint de hoje, dessas dicas aqui. 10 dicas para uma paternidade saudável. Primeira delas: respeite a mãe dos seus filhos. Um dos grandes problemas dos homens não respeitarem as mulheres depois é porque eles não viram, quando era criança, o pai respeitar a mãe. E se o pai não respeitava a mãe, ele vai fazer a mesma coisa com a esposa dele. Então, um dos grandes problemas, irmãos, que nós precisamos aprender: se você tem discutido na frente dos seus filhos dentro de casa, e depois você lá faz as pazes de noite na cama, você precisa ser capaz de fazer as pazes também diante dos filhos. Se você faz as pazes diante dos filhos, você mostra para o seu filho que, apesar das lutas e adversidades que vocês possam estar enfrentando, vocês têm a esperança de fazer uma família abençoada e feliz. E estarão reproduzindo na vida dos filhos os valores do reino de Deus para uma família abençoada e feliz. Segundo, passe tempo com os seus filhos. Não é possível criar filhos terceirizados. Ou você gasta tempo para ser realmente pai dos seus filhos, ou você vai ser apenas uma lembrança na vida dos seus filhos. Terceiro, ouça primeiro, fale depois. E vai uma dica para você: todas as vezes que você conversar com o seu filho, rebaixe-se a ele. Nunca converse com o seu filho de cima para baixo. Já que ele não pode subir, você se ajoelha. Se ajoelhe e converse com ele. Converse olho no olho, de igual para igual. E você vai ver uma grande diferença de respeito na sua vida depois. Quarto, discipline com amor. Nós temos hoje uma tendência na sociedade que não pode bater, não pode isso, não pode aquilo. É bem verdade que não deve mesmo. Mas o filho precisa ser disciplinado. O filho precisa aprender que há limites. A coisa mais feia do mundo é você levar uma criança no mercado e a criança fica rolando para baixo do carrinho do supermercado, fica derrubando as coisas do mercado, fazendo birra, porque o pai não pode comprar aquilo que o filho deseja. Quantos pais fazem enorme sacrifício para comprar coisas que os filhos desejam, porque só para poder agradá-los? Lembre-se que o seu filho não precisa de coisas, ele precisa de você. Você é mais importante do que você pode dar para ele. Se você tiver condições de dar um carrinho, um brinquedo, dê. Mas o mais importante é que ele possa brincar com você. Seguindo em frente ali, uma outra dica: seja um modelo para o seu filho. Você, como cristão, como um pai, precisa ser um modelo para o seu filho. Se você não for um modelo, teu filho vai procurar modelo em vários outros lugares. Os traficantes de drogas são modelos para muitos filhos, porque dentro de casa não tem modelo. Na sociedade por aí existem muitos outros modelos, porque dentro de casa não tem modelos. Sexto, seja um professor. Um professor não é alguém que ensina hoje e amanhã está ensinado. Um professor é alguém que ensina, ensina, ensina e ensina. Até o último dia estará ensinando.
E ensinar não é falar como deve fazer. Aliás, eu amo demais a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um provérbio que diz assim: ensina a criança, que jeito que é? No caminho. O que significa no caminho, irmãos? Na direção, o que mais? Junto. Tem pais que dizem: ó, filho, ali é o caminho, tá? Se vira, problema teu. Isso não é ensinar a criança. Ensinar a criança é levá-la no caminho, é conduzi-la pelo caminho. Se você não for capaz de ensinar o seu filho no caminho, não pense você que depois vai dar conta disso. Você precisa pagar o preço. Tem pais que querem terceirizar a responsabilidade da educação para os professores, terceirizar a responsabilidade da educação para os professores de escola bíblica, mas a educação não se aprende na escola, aprende em casa. Então, irmãos, nós precisamos ensinar isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Sétimo, comer e orar juntos com a família. Quantos lares que as pessoas, cada um almoça num canto da casa? Quantos lares em que os filhos vão comer em cima de um computador? Quantos lares em que os filhos não têm mais a noção do que é juntar a família para sentar e ter uma refeição juntos? A coisa mais importante da refeição, irmãos, não é a refeição, é a comunhão. A comunhão vale muito mais do que o que você coloca sobre a mesa. Se você tiver apenas um arroz, um feijão e um ovo sobre uma mesa, mas tiver amor naquele lugar, a sua casa será uma bênção. Por outro lado, você pode ter caviar, você pode ter o que você quiser, mas se não tiver amor, aquela família não será uma família estruturada, e elas terão muitos problemas. Portanto, irmãos, ainda que talvez você não possa todos os dias estar com a sua família no almoço, pelo menos no jantar ou no lanche estejam juntos. Evitem cada um sair comendo para um lado da casa. Comam juntos, façam um esforço para comerem juntos, porque isso é uma bênção. E outra recomendação para você: na hora da comida, irmão, não é hora de discutir problema. Na hora da mesa, não é hora de discutir quem é culpado de algum problema ou de alguma coisa. Se alguma casa, alguém começar a discutir alguma coisa na hora do almoço, para tudo, faz uma oração, porque aliás tem que começar com oração, né? Agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz, mas lembre-se que o mais importante é a comunhão. Oitavo, leia para os seus filhos, leia. O filho precisa aprender a ouvir a voz do pai, e a primeira forma de você ensinar o seu filho é você lendo para ele, é você ensinando. E eu vou dizer uma coisa para você: uma criança de 1 ano e meio, de 2 anos de idade, ela não consegue lembrar os fatos daqueles dias anteriores. A mente dela ainda não está formada no sentido de lembrar, ela não se conhece ainda completamente. Mas quando ela ouve a voz do pai, quando ela ouve a voz da mãe, aquilo vai internalizando segurança, confiança diante na mente dela, e com o passar do tempo essa criança vai ser uma criança centrada, vai ser uma criança cuidada. Então leia para o seu filho. 9, demonstre afeto. Afeto é muito mais do que dizer eu te amo, filho. Muitas vezes você não basta dizer eu te amo, você precisa chorar com ele quando ele cai e tropeça. Você precisa chorar com ele quando ele chega para você e diz: pai, olha o trabalho que eu fiz e o trabalho não ficou legal, ficou muito ruim. Você precisa ter sensibilidade para chorar, você precisa ter sensibilidade para sentir a dor daquele pequeno coração, que para ele aquilo é uma coisa drástica, embora nós saibamos que é simples demais. Mas se você disser: filho, larga a mão de ser bobo, isso é coisa de mariquinha. Tem muitos pais que fazem isso, né? Para de chorar, seu mariquinha, que negócio é esse? Outros dizem: o que é isso? Quando casar, Sara. Não, aquele problema que o teu filho está passando, enfrentando, é o maior problema da vida dele. E se você não estiver naquela hora disponível para apoiá-lo e ajudá-lo, ele vai crescer uma criança disfuncional, e depois ele vai ser um problema para você e para toda a sociedade. Por último ali, irmãos, demonstre afeto, seja um pai para sempre. Não pensa você que depois que casou, passou, acabou, foi embora, não existe mais. Não. Ainda quando estiver com o pai com 70 anos e o filho com 50, muitas vezes, ainda é filho. Lembre-se que ainda é filho e que precisa do seu cuidado. E que bom saber que nós temos um pai. Eu não tenho a honra de poder ligar para o meu pai nesse dia. Meu pai faleceu em 1975. Aos 9 anos de idade eu fiquei órfão. E por conta disso eu não tenho um modelo referencial de pai para a minha vida. E isso impacta profundamente a forma como eu lido com os meus filhos. Eu poderia ser um pai melhor se, claro,
nós temos nos esforçado para melhorar, mas a falta de um pai, na minha vida, a ausência, traz consequência para a nossa vida. Então meu pai infelizmente faleceu, o Senhor o levou, está na glória, louvado seja o nome do Senhor por isso, o Senhor foi fiel, nos honrou, mas se a presença dele estivesse conosco hoje, eu tenho certeza que seria diferente. Então meu irmão, aproveite isso, né? Não espere o teu filho correr atrás de você, cuide do seu filho. Os filhos são herança do Senhor, os filhos são bênção de Deus para a nossa vida, filhos não são problemas, filhos são bênção, amém queridos? E bênçãos não só para abençoar a nossa família, bênçãos para abençoar esta sociedade, uma sociedade que está carente de modelos, uma sociedade que está desesperada por alguma solução para abençoar vidas em nome de Jesus. E o último slide aí é um cartão que eu postei no Facebook da igreja, que eu gostaria que você postasse no seu Facebook também. Neste cartão existe uma frase, e eu gostei mais da frase do cartão, eu não tive muito tempo para ficar preparando nada, então eu simplesmente catei, achei a frase interessante, e eu coloquei ali um cartãozinho bem simples para você. Ali tem a figura de um homem e de uma criança plantando uma árvore. Uma árvore, diz que para uma pessoa ser feliz e realizada, ela precisa fazer 3 coisas, né? Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Então o livro nós estamos escrevendo porque é o livro da vida. Mas o que essa frase diz? Não é o sangue que faz o pai, mas sim sua capacidade de amar a quem chama de filho. Vamos ler todos juntos? Não é o sangue que faz um pai, mas sim sua capacidade de amar a quem chama de filho. Podemos louvar ao Senhor por isso, queridos? Este é o nosso Deus, Deus Pai verdadeiro, Deus que tem a capacidade de amar a quem Ele chama de filho. E a Bíblia diz em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 1,12 a palavra do Senhor diz: mas a todos quanto o receberam Jesus, o Filho primogênito, deu-lhes o direito de se tornarem também filhos de Deus. Portanto, nós temos uma filiação especial, somos filhos de Deus, não de um Deus qualquer, mas de um Deus que é Pai, Pai amoroso, Pai bondoso, Pai misericordioso. Nesta manhã eu gostaria que os pais viessem aqui à frente em nome de Jesus. Todos que são pais têm o privilégio de ser pai. Os que ainda não têm este privilégio virão no próximo ano em nome de Jesus. Nosso irmão fotógrafo, uma foto abençoada com os pais da igreja. Venham à frente. Irmãs, não pense que esses homens são homens excepcionais. Nós homens, nós somos falhos. E muitos de nós, irmãos, temos dificuldade de reconhecer que nós falhamos e erramos. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Uma esposa que compreende o seu esposo como homem, que compreende o papel de pai, vai fazer de tudo para honrar o seu esposo, para que ele possa ser tremendamente usado pelo Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, sempre orem pelos seus esposos. Muitas vezes você está passando por um problema dentro de casa com o filho, o marido, por muitas vezes falta de experiência, ou por não ter tido um modelo referencial sobre a sua vida, não lida adequadamente, isso traz conflito dentro de casa. Mas eu quero dizer para a irmã, seja sábia, minha querida, não tente fazer o papel de pai, não brigue com o seu esposo porque não sabe fazer, gaste tempo orando ao Senhor pela vida do seu esposo, deixe Deus falar com ele, deixe Deus ensiná-lo, para que ele possa reproduzir o que o Senhor fala ao coração dele, em nome de Jesus. Irmãs queridas, estendam sua mão aqui à frente, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, pelo privilégio, Pai, de gerarmos filhos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque às vezes no meio de tantas e milhões de possibilidades, o Senhor deu a cada um de nós filhos, filhos homens, filhas mulheres, filhos, ó Deus, para abençoar este mundo, que são uma geração, Senhor, a quem o Senhor quer levantar, para demonstrar a este mundo o seu poder, a sua graça e a sua bondade. Senhor, muitas vezes, Deus, como pais, nós falhamos,
falhamos porque não temos um referencial correto do Senhor, falhamos porque não temos um referencial de pai que os nossos pais foram para nós, falhamos, ó Deus, porque muitas vezes a nossa intenção não consegue ser colocada em prática. Mas nesta manhã, Senhor, aqui estão homens e mulheres, homens, ó Deus, que muitas vezes são limitados, homens que muitas vezes, ó Deus, têm dificuldades, ó Deus, para tratar assuntos e problemas com seus filhos, mas eu clamo nesta manhã em nome de Jesus, a tua sabedoria, Senhor, eu clamo nesta manhã a tua direção, a tua bondade, Pai, para que nós possamos ser pais justos, para que nós possamos ser pais amorosos, para que nós possamos, ó Deus, ser pais que honram e glorificam o teu santo nome. Eu oro também pelos filhos que aqui estão nesta manhã. Se tem algum filho, Pai, que cresceu sem um referencial de pai, cujo pai faltou em sua vida, ou se cresceu com alguma mágoa, alguma dificuldade, algum problema, Senhor, eu clamo em nome de Jesus, que nesta manhã haja cura nos corações dos filhos, ó Deus, haja cura no coração dos pais, para que tudo seja restabelecido, Senhor, o Senhor supra poderosamente essas vidas, o nome do Senhor seja engrandecido, ó Deus, abençoa, Pai, as famílias desta terra, abençoa, Senhor, a todos em nome de Jesus, o teu nome seja sempre engrandecido, louvado é o nome do Senhor, aleluias. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias, glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Aleluias, podem voltar para os lugares. Deixa para mim aquele slide um pouquinho mais, o último slide. Queridos, nesta manhã abençoada, nós demonstramos através desse slide as consequências da ausência paterna, onde nós compreendemos que a falta do exercício da paternidade causará danos aos filhos e, por consequência, a toda a sociedade. Essa frase que me chamou a atenção, eu não sei quem escreveu. Procurei o autor, mas não consegui achar. Mas ela se aplica extremamente ao texto da palavra de Deus que o Senhor nos dá nesta manhã. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 9 a 13. E deixe a palavra falar contigo poderosamente. Você precisa, irmão, ter o seu coração aberto para que a palavra fale contigo. Deus não fala com o coração fechado, irmão. Deus não fica gritando conosco. Deus fala. E se você abrir o seu coração, você compreenderá a direção e o cuidado do Senhor para com a sua vida, em nome de Jesus. Eu vou ler na versão NVI, porque é a versão que eu costumo trabalhar, mas talvez você tenha um pouquinho diferente ali, não tem problema. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 9 a 13. A palavra do Senhor diz assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Pai santo e querido, nesta manhã, esta é a tua palavra para a edificação das nossas vidas, Senhor. Trabalha conosco, fala conosco neste dia, abençoa o teu povo, Senhor, de uma forma especial, derrama a tua graça, a tua unção e o teu poder, em nome de Jesus. Meus amados, como nós vimos aqui, este problema não é brasileiro, é um problema mundial. Acontece nos Estados Unidos da América, um país que tem um nível de qualidade de vida excepcional, mas lá também eles têm problemas. De 24 milhões de crianças nos Estados Unidos neste momento, pelo menos um terço delas são crianças que estão crescendo em lares disfuncionais. E a estatística do Brasil não é diferente. Portanto, nós como igreja precisamos resgatar o papel de pai. Este papel tão fora de moda na nossa sociedade, onde o pai é apenas alguém que é usado muitas vezes para criar e gerar uma criança ao mundo, mas o pai é totalmente ausente da vida desta criança. No entanto, queridos, ser pai, e na Bíblia nós vamos encontrar algumas funções inerentes e essenciais na vida de um pai.
para que você, como pai, possa exercer uma paternidade segura e efetiva. É preciso aprender a perdoar, reconciliar, respeitar, incluir e amar. E nesta manhã o tema da minha mensagem é Deus, o Pai que nos chama de filho. Vamos dizer juntos: Deus, o Pai que nos chama de filhos. Eu quero enfatizar Deus, o Pai que nos chama de filho, por quê? Porque existem muitos deuses sobre a face da terra. Tem Deus de madeira, tem Deus de barro, tem Deus no vento, tem Deus no ar, tem Deus em tudo quanto é lugar. Mas nenhum desses deuses é chamado de Pai. Apenas o Senhor nosso Deus é um Pai. E Ele não é chamado de Pai por uma simples razão. Ele não é chamado de Pai porque nós queremos dar um nome para Ele. Ele é chamado de Pai porque efetivamente Ele é Pai. Ele é chamado de Pai porque efetivamente Ele faz aquilo que um pai deve fazer. Ele demonstra cabalmente o seu amor, a sua graça, a sua bondade ao ser humano. Por isso nós precisamos conhecer esse Deus que é Pai. E a gente precisa conhecer o seu coração. Porque o coração paterno de Deus é o coração de um Deus criador. É reconhecer o seu amor por nós e valorizar a nossa eleição como filhos. Nós não somos filhos gerados da carne e do sangue. Nós não fomos filhos gerados porque alguém nos gerou. Nós somos filhos gerados por Deus, em Deus, por eleição. O Senhor olhou para mim e olhou para você e escolheu a sua vida. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, caminhando a passos largos para o inferno, para a morte e para a perdição. Mas o Senhor um dia olhou para mim e para você e Ele o escolheu. Você pode glorificar a Deus por isso, querido? Portanto, são muitas circunstâncias que levam pessoas, irmãos, a terem limitações diante de Deus. Um dos grandes problemas que nós temos no nosso relacionamento com Deus é porque por nosso relacionamento com o nosso pai terreno ter dificuldade, nós achamos que a relação com Deus também acaba sendo complicada. Nossos pais erram, não são perfeitos, e muitos pais não receberam o amor paterno, e por isso não sabem amar, não conseguem transmitir nenhum sentimento aos seus filhos, o que gera uma independência doentia, identificando pessoas com dificuldade de se relacionar, principalmente com Deus e reconhecê-lo como Pai. Esse é o grande problema da igreja. Os irmãos têm dificuldade, as irmãs têm dificuldade de reconhecer Deus como Pai, quando faltou na sua vida uma referência de Pai. Mas Deus, irmãos, Ele é amigo, fiel e justo, e também é um Pai que cuida dos seus filhos. E lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos ou chamamos Abba Pai, querido papai, ou papaizinho, como diz uma outra tradução, uma outra versão. Essa é a essência do chamado de Deus quando nos incluiu na sua família. Nós éramos estrangeiros, nós éramos estranhos, nós vivíamos debaixo de um espírito de escravidão, mas o Senhor nos incluiu na sua família, nos dá liberdade, e o Senhor nos incluiu na sua família, nos adota, e através deste espírito, que é através do qual somos adotados, nós podemos clamar, Abba Pai, papaizinho. Somos, portanto, adotados por Deus e herdeiros amados do nosso Pai Celestial. Outrora, irmão, Jesus era o unigênito do Pai, hoje Ele é o primogênito. Porque com a morte de Jesus, Ele resgatou a todos nós, e nós fomos colocados na mesma condição de filhos do que Jesus. Não sei se você consegue perceber isso, mas para Deus, Jesus e você é a mesma coisa. Deus não tem filho predileto. O filho principal dele, o unigênito, criado por Ele, Jesus, este é o unigênito. Mas a partir do momento em que Ele morreu na cruz do Calvário, nos resgatou, passou a ser o primogênito. E todos a quantos receberam como seu Senhor e Salvador, ao Senhor deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, eu e Jesus, você e Jesus somos irmãos. Ele é o primogênito de uma nova raça, criada e eleita segundo as considerações do Pai, para as boas obras as quais o Senhor já de antemão preparou. E assim Deus espera que nós possamos fazer em nome de Jesus. O mundo tenta, irmãos, nos corromper, injetando uma alienação à rejeição. Mas a palavra de Deus nos dá a garantia de que nós somos filhos amados. O mundo vai dizer, não é verdade. Você é apenas um servo de Deus e trate de servir ao Senhor.
É bem verdade que somos servos de Deus, mas ao mesmo tempo nós somos filhos amados da casa do Pai. E a nossa filiação fala mais alto do que ser servo, querido. Porque se a nossa filiação não falar mais alto, a servidão para a casa do Pai será inútil para nós. Nós temos que aprender que Deus não quer de nós mão de obra barata. Deus não escolhe filhos do mundo para servir de mão de obra e volume, mas Deus quer filhos com os quais Ele possa se relacionar. Também não somos abandonados, mas escolhidos pelo Criador. Nós estávamos perdidos dos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos escolheu e o Senhor nos abençoa. Portanto, nós precisamos, irmãos, recuperar o conceito de Deus como Deus Pai. Como exemplo e vida e ministério de Cristo, nós vamos encontrar alguns textos onde Deus, Jesus, se relaciona com o Pai na forma de Pai. O primeiro deles é em Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu... Está escrito aí o que, irmãos? Meu Pai. Não é apenas meu Deus, é meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. O Filho quis revelar o Pai a você, e porque o Filho revelou o Pai a você, você pode dobrar os seus joelhos, e você pode falar com o Pai todos os dias, em todas as horas, 24/7, em nome de Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 36, Jesus dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. A expressão Abba, Pai, neste texto, representa a confiança, submissão e crédito de um filho ao seu pai. Jesus, quando está passando pela hora mais amarga do seu ministério na terra, ele lembra que ele tem um pai que não é um pai carrasco. Ele lembra que tem um pai a quem ele deve obedecer, mas não deve obedecer sem nenhum sentimento. Mas ele lembra que tem um pai que está pronto para sofrer com ele naquele processo. Embora Deus tenha abandonado Jesus naquelas horas da cruz, Deus tenha virado as costas para o seu filho, porque ele não suportaria aquela dor, o pai estava com Jesus naquela cruz. O pai estava sofrendo as dores do filho naquela cruz do Calvário para resgatar a minha e a sua vida, para resgatar a todo o processo de criação. O nosso Deus não é um Deus insensível. O Deus Pai não é um Deus que manda o filho fazer uma coisa e deixa o filho se estrupiar sozinho. O Deus Pai é um Deus que sente a dor do filho, é um Deus que está presente em todos os momentos do filho, e nas horas mais difíceis, quando o Senhor Jesus estava naquele jardim, ele estava clamando: querido papai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Quem sabe Jesus estivesse olhando para as dimensões humanas do seu corpo, estivesse sentindo toda a dor que ele iria sentir, estivesse pressentindo tudo o que iria acontecer. No entanto, ele dizia: querido papai, eu quero fazer a tua vontade, porque a tua vontade é a melhor para a minha vida. Portanto, irmãos, essa relação de confiança, submissão e crédito, ela só pode ser conquistada. Homem não ouve voz. A única coisa que o homem ouve é aquilo que ele consegue enxergar. Se os olhos do seu marido não estiverem em você, pare de falar. Não perca tempo, porque ele não vai te ouvir. É um problema sério. Mas nós somos um modelo, irmãos, e nós precisamos reproduzir este modelo. Olha o que continua dizendo este versículo. Porque o filho, o que o pai faz, o filho também faz. É exatamente isso. As mesmas coisas que você fizer na sua casa, o seu filho vai fazer aqui na igreja, vai fazer na escola, vai fazer por onde quer que ele vá. Ele faz exatamente o que você faz. Ele reproduz o teu modelo. João 6, 39 e 40. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Quem foi recebido pelo Pai aí? Você foi recebido pelo Pai, querido? Amém? Então Jesus está dizendo: a vontade do Pai é que nenhum se perca. Diz para este irmão que está ao seu lado: você não vai se perder. Porque o Espírito que os adota como filhos, pelo meio do qual clamamos: papaizinho, querido Pai. E para terminar essa sessão, Gálatas 4:6 diz: porque vocês não serão um dia. Vocês, quem sabe um dia, se lá no final Deus gostar de vocês, vocês serão. Nós já somos filhos, amém, queridos? A palavra do Senhor nos garante, nós já somos filhos. E Ele diz: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, ao qual clama: Abba, Pai.
Porque somos filhos, recebemos este Espírito que transmite ao nosso coração a certeza de que nós somos filhos. Portanto, irmãos, eu quero destacar 3 aspectos importantes nesta relação de Deus para conosco. O primeiro deles, relacionamento. Na oração do Pai Nosso, queridos, ensinada por Jesus aos seus discípulos, em Mateus no capítulo 6, versículo 9, Jesus começa dizendo assim: Pai Nosso. Ele não diz Deus, Deus Sol. Ele não diz Deus Lua, Deus Gaia, Deus qualquer outra coisa. Ele diz Deus Pai. Pai Nosso que estás nos céus. E ele não diz Pai meu. Ele diz Pai Nosso porque ele sabe que o Pai não é apenas dele, mas é de todo aquele que nele crê, é de todo aquele que recebeu o dom da vida eterna, é de todo aquele que recebe o Espírito Santo de Deus para lutar, para estar junto em sua vida. Jesus nos ensina nesta oração a importância do relacionamento com Deus Pai. Um Pai que cuida, que acolhe individual e coletivamente. Um Pai que inclui com afetividade todas as pessoas. É interessante, irmãos, não dá tempo para a gente ler, mas lá em Gênesis, no capítulo 6, versículos 4 a 8, Deus está olhando para a humanidade, e Deus olha para aquele processo que está degenerado, e Deus sente uma dor terrível no seu coração, por ver aquele povo vivendo uma degradação moral daquele tempo. E Deus toma uma decisão de recomeçar tudo novamente. E por que Deus toma uma decisão de recomeçar tudo novamente? Porque embora 99,9% do homem estivesse fora do plano e do propósito de Deus, Deus olhou para um único homem sobre a face da terra, um homem chamado Noé. E por causa deste homem chamado Noé, Deus decidiu recriar toda a sua criação. O Deus que nós servimos é um Deus que olha para toda a congregação, mas Ele também olha para a tua vida. Ele sabe tudo o que está acontecendo em nossas vidas, em nossa volta, mas Ele também tem a capacidade de sentir a dor que você está sentindo. E Ele, quando olha para mim e para você, Ele olha com esperança e com expectativa de que através da sua vida serão benditas todas as nações da terra, serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus resolve levantar Abraão, Deus levanta um homem, mas Deus é capaz de dizer a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque o Deus, irmãos, Ele não olha apenas para uma pessoa, Ele olha para o coletivo, Ele olha para todos que estão aliançados, Ele olha para toda a sua criação, e Ele deseja que todos cheguem à perfeição de varão perfeito, cheguem para desfrutar da glória com o Pai. Portanto, irmãos, nós precisamos compreender como Deus age, como Deus trabalha. E é interessante lá em Gênesis 8, 21, quando Noé sai da arca e ele faz aquela primeira oferta ao Senhor, a palavra do Senhor diz que aquilo sobe como um cheiro suave nas narinas do Senhor, e o Senhor recebe aquilo com louvor e gratidão. Ele diz: nunca mais o mundo será destruído dessa forma, porque eu amo a criação, eu amo o ser humano, eu quero que o ser humano tenha redenção, e uma redenção completa. É plano de Deus alcançar a sua vida. Você foi alcançado por Deus, porque um dia Deus pagou o preço na cruz do Calvário, para que você pudesse ser um com Ele, para que você pudesse estar nesta manhã andando de cabeça erguida, apesar das suas falhas, apesar dos seus defeitos, apesar daquilo que você ainda tem que aprender. Eu e você estamos sendo chamados para uma grande obra, para estarmos juntos com o Pai, para desfrutarmos da alegria do Pai, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Deus que se importa conosco e quer se relacionar. A segunda área importante na nossa relação com Deus, irmão, é experimentarmos o cuidado de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 11, versículos 11 a 13, Jesus enfatiza aos seus ouvintes a importância do cuidado e da provisão do Pai aos filhos. Eu sei que você muitas vezes passa a dificuldade. Eu sei que de vez em quando você olha e diz: Senhor, eu não sei como eu vou pagar as contas deste mês. Senhor, eu não sei o que vai ser da minha casa. Senhor, eu não sei o que vai ser dos meus filhos. Senhor, eu não sei o que vai ser do meu emprego amanhã. Eu sei que de vez em quando nós nos pegamos preocupados com questões da nossa vida. Será que eu casei certo? Será que este realmente era o plano de Deus? Será que isso realmente é a direção de Deus? Mas qual o que diz a palavra do Senhor? Ela diz assim: qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, vamos ler junto a parte final, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Pastor, mas o problema meu é pagar a conta do mês. O que tem a ver isso com o Espírito Santo? Pastor, o meu problema é arrumar um emprego. O que tem a ver?
com o Espírito Santo. Pastor, o meu problema é o meu casamento. O que tem a ver isso com o Espírito Santo? Tudo. Porque a presença do Espírito Santo é a presença de Deus dentro de nós. É a glória de Deus dentro de nós. E a palavra glória significa tudo que Deus é e tudo que Deus tem. Quando o Espírito Santo de Deus é enviado para estar dentro de cada um de nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos a essência de Deus dentro de nós. E não é uma pequena partícula, não é apenas uma parte de Deus, não é apenas uma essência de Deus, mas é o Deus vivo e verdadeiro, vivendo dentro da sua vida, amém, queridos? E isso faz uma enorme diferença, porque a partir do momento em que Deus está presente em nossa vida, Ele não está presente como uma lembrança, como uma memória, mas Deus está presente com todo o seu poder e toda a sua glória, com toda a capacidade de agir sobre as nossas vidas. Não há absolutamente nada impossível para Deus. Por isso o Espírito Santo de Deus é dado àqueles que lhe pedem. E quando o Espírito Santo de Deus enche a nossa vida, nós somos cheios de Deus por completo. Ser cheio de Deus por completo é ser cheio do amor de Deus. Ser cheio de Deus por completo é ser cheio da provisão de Deus sobre a nossa vida. Isso faz uma enorme diferença, porque nos coloca na relação correta com o Pai, nos coloca na relação correta com as coisas, nos coloca na relação correta com o mundo, para que nós possamos experimentar tudo que Deus tem para cada um de nós. De forma extraordinária, Jesus nos mostra, irmãos, o coração amoroso do Pai, que oferece dádivas aos seus filhos e filhas, e as portas do Pai estão abertas. Quem sabe, queridos, nessa semana você lutou com tantos problemas, e você contou para muitas pessoas o seu problema, mas não contou para o Pai. Não contou para aquele Pai amoroso, maravilhoso, com quem você tem a liberdade de dobrar o seu joelho e chorar na presença dEle. Quem sabe você tem dificuldade de chorar para alguém. Quem sabe você está sofrendo um problema, uma dificuldade, e você está sofrendo sozinho. E você está duvidando da dificuldade de Deus atender a sua vida, mas Deus quer ouvir o seu choro, o seu lamento nesse dia. Você tem um Pai que é capaz de ouvir e capaz de sentir o seu coração. Você tem um Pai que é sensível e um Pai que espera ouvir a tua voz. Um Pai que espera ouvir a tua direção. Um Pai que espera ouvir aquilo que você precisa. Um Pai que espera ouvir aquilo que você espera receber dEle. Um Pai que espera ouvir as ansiedades do seu coração. Passe mais tempo com esse Pai, querido. Quem sabe você tem dificuldade de passar tempo com o seu Pai da terra, mas passe mais tempo com o Pai do céu, o Pai da glória, porque você verá a sua vida sendo abençoada de uma forma especial, em nome de Jesus. Terceiro e último ponto, dignidade. Duas coisas importantes Deus quer falar no nosso coração sobre dignidade. Dignidade tem a ver com restauração de criação. No texto de Lucas, no capítulo 15, versículos 20 a 24, nós podemos ler a seguinte passagem. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, colocam um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e foi e voltou à vida. Estava perdido, foi achado. E começaram a festejar. Esta parábola é a parábola do filho pródigo, queridos. Onde Jesus não está preocupado em relacionar e mostrar que o filho que é rebelde saiu de casa e vai ter que voltar para casa. A preocupação de Jesus nesta parábola é ensinar a correta relação pai e filho. Nesta parábola nós vamos ver a virtude de um pai que não abandona o filho que o abandonou, o acolhe, perdoa e reintegra a vivência familiar. Por que isso, irmãos? Porque amor é prática. Amor não é sentimento. Amor não é pensamento. Amor é prática. Você não adianta você ficar pensando em querer amar, se você não for capaz de estender a sua mão. Amar significa fazer. Amar significa caminhar na direção daquilo que você tem intenção. Oferecer dignidade por meio de atos concretos é o que Deus faz. E que nós temos 5 tipos de atos concretos aqui neste texto bíblico. Em primeiro lugar, lavar a sujeira ou a imundícia do pecado. Nós estamos completamente sujos, emporcalhados no nosso pecado, mas o Senhor nos resgatou e o Senhor nos lavou.
deu um banho completo em nossa vida, querido. E não pense você que quando você peca e falha, você não se suja. É igual uma criança bonitinha, limpinha, arrumadinha. Acabou de mamar, faz cocô, não adianta trocar sua fralda. Tem que botar debaixo d'água e lavar tudo de novo. Passar cheirinho de novo, toda vez. E Deus faz isso conosco todas as vezes que nós pecamos e falhamos. Porque todas as vezes que pecamos e falhamos, nós erramos o alvo e o propósito de Deus. Nós nos sujamos, nós nos melecamos todo. E Deus precisa lavar, Deus precisa tirar a imundícia, Deus precisa tirar a sujeira, os pensamentos que ficaram na nossa mente, tudo aquilo que ficou encalacrado no nosso ser, tem que ser tirado, tem que ser removido, para que nós possamos experimentar nova vida em nome de Jesus. Segundo, colocou uma roupa nova, que para nós significa veste de salvação. Lá em Apocalipse você vai ver que estarão vestidos de branco aqueles cujas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Diariamente nós precisamos lavar a nossa veste, querido. Quando nós pecamos, nós nos sujamos e sujamos a veste de salvação que o Senhor deu para nós. Mas quando nós somos capazes de considerar, quando nós somos capazes de reconhecer que nós erramos e falhamos, confessar o nosso pecado, o Senhor vem e limpa a nossa veste, e torna as vestes limpas, sempre limpas, alvas como a neve, para abençoar e ser abençoados em nome de Jesus. Terceiro fato, deu um anel no dedo. Quem sabe este rapaz, ele tinha um anel que representava que ele era filho daquele pai. Um anel importante, um anel caro. Mas quem sabe porque o pecado levou embora muitas coisas. E o pecado, quando vem na nossa vida, irmãos, ele leva muita coisa embora. O pecado leva a nossa alegria, o pecado leva a nossa provisão, o pecado leva a nossa prosperidade, o pecado leva a nossa bênção, o pecado leva muita coisa embora. E aquele moço saiu da sua casa rico. Ele saiu da casa do pai com metade da herança que o pai tinha. Não sei quanto era o valor daquela herança, mas com certeza era uma herança alta, porque a Bíblia diz que ele gastou dissolutamente, ele não se preocupou, ele achava que o dinheiro não ia acabar nunca. E quem sabe um dia ele vendeu até mesmo o anel do pai, o anel que simbolizava que ele era filho de alguém, foi vendido. Muitas vezes crentes vendem a salvação, queridos, assim como Esaú vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Quantos crentes largam os caminhos do Senhor por um momento de prazer? Quantos crentes têm largado a comunhão dos santos do Senhor por alguma circunstância da vida para ganhar alguma coisa que é passageira? Este jovem vendeu a coisa mais importante que ele tinha, o anel que mostrava para todo mundo que ele era filho de alguém respeitável. E ser filho de alguém respeitável te torna respeitável. E quando este moço voltou para casa, ele voltou só o trapo. Ele voltou só o fiapo da história. Ele voltou sujo, ele voltou fedido. Este homem voltou um mendigo para sua casa. Era tão terrível a situação dele que ele diz: olha, eu quero ser pelo menos como um trabalhador da casa do meu pai, porque os trabalhadores da casa do meu pai têm pelo menos o que comer. E eu sou no filho, eu estou vivendo marginalizado. Eu estou apenas cuidando de porco e nem comida do porco me dão. Mas quando o pai vê aquele filho, ele corre, o abraça, ele lava, ele dá uma roupa nova, e em seguida ele tira o anel do dedo e diz: filho, você está voltando para casa hoje, aqui está o anel, que simboliza, filho, que você é o filho, que você pode ser respeitado como filho. Então este anel representa a restauração do relacionamento, e a certeza de que nós somos livres, em nome de Jesus. O pai fez mais ainda. O pai colocou nos pés do filho uma sandália, que representa o calçado da justiça divina, isto é, a ação de misericórdia e de graça com a qual Deus lida conosco diariamente. Misericórdia, você precisa aprender o que é misericórdia. Misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço. Graça, Deus me dando o que eu não mereço. Deus lida conosco o tempo todo na base da sua misericórdia e da sua graça. Pela sua misericórdia Ele não me dá o que eu mereço, pela sua graça Ele me dá o que eu não mereço. Olha que coisa tremenda que é isso, quando nós entendemos o que é graça e misericórdia. E por último, a palavra do Senhor diz que o pai mandou trazer o novilho cevado. Quem sabe, irmãos, o filho foi embora e o pai já pegou: olha, guarda esse bezerrinho aqui, porque meu filho vai voltar, e o dia que ele voltar haverá uma grande festa. Nos revela a grande festa que há pelo regresso de um filho ao seu lar. E ele diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Há uma festa no céu, querido, por você estar aqui nesta manhã. Há uma festa no céu, quem sabe por você
que hoje tomam a decisão de voltar aos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor diz em Lucas, no capítulo 15, no versículo 7, que há uma grande festa no céu por um pecador que se arrepende. Todas as vezes que nós erramos e falhamos e nos arrependemos do nosso erro, da nossa falha, e nos alinhamos novamente com Deus, há uma festa no céu. Para concluir, queridos, é necessário uma volta à palavra de Deus. Nós buscamos valorizar o papel da paternidade e levar isso para dentro do ambiente do nosso lar. Nós precisamos trabalhar isso nos nossos lares. Precisamos compreender, querido, que o papel de Deus Pai e a sua relação conosco nos ajuda a experimentar da sua provisão e cuidado, e ao mesmo tempo nos capacita a desfrutar da dignidade de sermos seus filhos. Isso é graça. Isso é graça. Desfrutar da capacidade de ser filho. O filho, quando chega na casa do pai, não tem que ficar pedindo por favor. O filho chega na casa do pai, entra lá, vai na geladeira, pega o iogurte que quiser, pega tudo o que ele puder pegar. O filho não precisa ficar pedindo, pai, posso pegar? Posso pegar? Não, o filho pega. Porque tudo que está na casa do pai é do filho. Tudo que está na casa do pai é para o filho desfrutar. Nesta parábola, não vou entrar nela porque não dá tempo, mas nós vemos ali o exemplo do filho mais velho, que passa dentro da casa do pai e passa apurado porque não sabe desfrutar da relação com o pai. Deus quer nos capacitar, queridos, para amar, perdoar, reconciliar, dialogar e respeitar. É importante lembrar que o amor é ação e não meramente um pensamento. Para que a paternidade na terra entre pai e filho possa ser efetiva, é essencial desfrutar da paternidade celestial. Nossa falha como pai na terra tem a ver com a nossa falha na nossa relação com Deus Pai. Se nós alinhamos a nossa relação com Deus Pai, a nossa relação como pai e filho na terra será abençoadora e multiplicadora em nome de Jesus. Amém? Você está com o seu pai aí perto de você? Se você está hoje de manhã e você é filho, levante e fique em pé. Todos nós vamos ficar em pé. Eu quero orar com os pais e filhos mais uma vez. Quem sabe o seu filho não está aqui presente, então saia do seu lugar, abrace o filho de alguém. Quem sabe a sua filha não está aqui presente, saia do seu lugar e abrace alguém. Se você é mãe e pai ao mesmo tempo, faça isso também. Saia do seu lugar. Vamos ficar todos em pé em nome de Jesus, pais, mulheres, homens. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus Pai maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes temos dificuldade de nos relacionar contigo, porque não compreendemos os princípios do reino, Senhor. Não compreendemos que o Senhor é Deus e é um Deus Pai. Achamos muitas vezes que o Senhor apenas é um Deus. Mas, ó Deus, nesta manhã o Senhor revela aos nossos corações que Tu és um Deus Pai. E que acima de tudo, o Senhor deseja, Pai, ter um relacionamento constante e diário conosco, Senhor. E assim como o Senhor deseja ter este relacionamento, nós abençoamos essas famílias, Pai, para que eles também possam curtir esses relacionamentos diários entre pais e filhos nesta casa. Também entendemos nesta manhã que Tu és um Deus Pai amoroso e bondoso, Pai. E assim como o Senhor nos supre, o Senhor também nos dá a capacidade de suprir os nossos filhos. Abençoa, Pai, cada família nesta manhã. Abençoa os filhos para que recebam o suprimento dos seus pais. Abençoa os pais para que supram o coração dos seus filhos, ó Deus. Abençoa também nesta manhã, Senhor, para que nós possamos restaurar a dignidade da família. Deus, quantas famílias deste dia estão disfuncionais, quantas crianças no nosso país estão marginalizadas, quantas pessoas, Pai, estão passando por um dia de angústia por falta de um pai. Deus, que cada um desses homens e mulheres que são pais neste dia, Pai, possam ser usados pelo Senhor para a restauração da dignidade dos seus filhos, para a restauração da dignidade da criação. Ó Deus, abençoa, Pai, essa relação pai-filho e filho-pai, e que possamos exemplificar a este mundo a sua glória, a sua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe.